Olá, meus amigos do canal Futebol, estamos de volta aí com a programação da Loteca com o concurso dessa feita em seu concurso de número 949. O concurso aí que promete pagar R$1.600.000, uma bela grana. Peço desculpas também no último concurso que a gente não conseguiu fazer live para acompanhar os jogos, teve um imprevisto aqui, imprevisto pessoal mesmo, nada técnico nem coisa parecida. De modos que desculpas aí por essa desfeita, digamos assim. Mas partiu sem mais delongas, uma aposta novamente com 3 triplos no valor de R$40,50. E muito bem, meus amigos, como vocês já podem ver aí no seu visor, eu já marquei os meus 3 triplos. Jogo 1 da terceira divisão, Novo Horizontino e Ituano. O jogo 10, Manaus e Volta Redonda do Rio de Janeiro. E jogo 12, Botafogo da Paraíba e Paysandu. Vamos aqui para a tabela da Série C para destrinchar um pouco esses jogos para quem não vai conseguir fazer os 3 triplos como eu consegui aqui. Eu não quero saber de Série C nesse final de semana, já basta a Série B, que é bem complicada para a gente conseguir acertar alguns jogos aí. Imagine então a terceira divisão. No primeiro jogo temos aí Novo Horizontino e Ituano, grupo B das Terceirona, então vamos descer para o grupo B. Muito bem, tá aqui, Novo Horizontino aqui tá uma posição à frente da equipe do Ituano, mas nada assim de grande coisa, né? Na verdade está à frente no saldo de gols, ambos têm 19 pontos, a vantagem maior que joga em casa, sendo que não tem torcida. Então não sei nem se vai ser grande vantagem. Até por isso, meu amigo, quem tiver triplo vai sem medo de ser feliz. Triplo. Muito bem, já no outro jogo, voltando aqui o jogo do grupo A, grupo do Manaus. Vamos ver o Manaus, quinto colocado, 14 pontos. O Manaus que enfrenta desta feita a equipe do Volta Redonda do Rio de Janeiro, o líder do grupo. Hein? Então temos aí já um favorito, jogando fora de casa, vai jogar em Manaus. Mais uma vez eu volto a falar igual no primeiro jogo. Quem tiver triplo, vá. Terceira divisão é complicado, se bem que em 2021 não tem moleza. Todos os jogos estão altamente complicados. E por fim, jogo 12, Botafogo e Paysandu, né? Botafogo que empata demais, Botafogo paraibano. Também jogo do grupo A da Terceirona, Botafogo segundo lugar aí com 16 pontos e o Paysandu terceiro lugar, um jogo altamente parelho, cheira a empate. Se eu não fosse no triplo eu ia jogar empate nesse jogo aqui, mas eu vou fechar o meu triplo e fechar essa aposta aí com R$40,50. Então agora vamos começar os nossos palpites de fato, não é mesmo? Com o jogo 2, Atlético Paranaense e São Paulo pela Série A do Brasileirão. Tabela da Série A do Brasileirão. Muito bem, meus amigos, aqui está a tabela da Série A do Brasileirão. Aqui já dá para ver o São Paulo lá na rabeirinha. Não sei o que é que tá vindo com o São Paulo. São Paulo conseguiu aí uma classificação diante o Vasco pela Copa do Brasil, mas que no Brasileirão não vai lá muito bem, não é mesmo? Tá dentro da zona de rebaixamento, luta aí contra o primeiro rebaixamento de sua história. Tem 12 pontos e apenas 2 vitórias. O time do Crespo aí vai com tudo para cima do Atlético Paranaense, o jogo sendo lá no Paraná. O Atlético Paranaense totalmente favorito, o Atlético Paranaense que está nas primeiras posições do campeonato, vamos colocar aqui. O Atlético Paranaense que é o 6º colocado, com 23 pontos e uma vitória, o colocará lá no alto. Então favoritaço aqui, Atlético Paranaense. E aqui eu vou, meu amigo, no favorito. Eu não vou inventar esse concurso. Não vou. No último concurso eu me inventei, perdi 2 a 3 jogos ali que poderia ter acertado, não ia influenciar. A gente ia fazer 12 pontos, mas né, nesse concurso aqui eu resolvi valorizar mais o meu dinheiro. Eu não vou inventar de modo algum. Então, jogo 2, coluna 1, Atlético Paranaense. Desculpa aí balançar o notebook. Mas é para marcar, para mim fazer minha cola aqui para passar para o bilhete de aposta.
Então vamos lá, jogo 3, CSA e Avaí pela Série B do Brasileirão, hein? O Avaí que vem igual o Ceará e vários jogos aí que não perde, só que o Ceará tá na Série A e o Avaí na Série B. O Avaí que se encontra nesse exato momento dentro do G4 com 26 pontos, 7 vitórias em 15 jogos, né? Uma boa margem de vitória em 15 jogos. E a equipe do CSA, meu amigo, não estou vendo ele aqui nesse primeiro momento, então vamos descer mais. Muito bem, o CSA se encontra na 13ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Difícil, né? Difícil para a torcida do Mutange, que no ano passado ficou na boca de subir para a Série A, mas não subiu, está aí amargando uma 13ª posição com 18 pontos. A diferença começa já a ficar um pouco grande, né? A diferença dele para o Avaí já vai aí em alguns pontos aí, algumas vitórias, digamos assim. Então aqui, meu amigo, o Avaí mesmo jogando fora de casa é o favorito. O CSA é forte quando joga lá em Maceió. E aqui eu vou na coluna do meio no jogo 3. Jogo 3, coluna do meio. Então vamos para o próximo jogo, jogo 4, Vitória e Vasco da Gama também pela Série B do Brasileirão. E para ver os dois, né, não precisa subir muita coisa, já está a equipe do Vitória, 15ª posição com 13 pontos, apenas 2 vitórias. Nossa, o que é que tá vendo com o Leão do Barradão, meu amigo? Vocês aí da terra da Bahia, se puder me dizer o que é que... O próprio Bahia também vem de 4 derrotas seguidas, venceu aí a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado do mesmo jeito. O futebol baiano vem em baixa aí nesse brasileiro. Muito bem, vamos aqui para a equipe do Vasco, Vasco da Gama, 10º colocado. O Vasco melhorou bastante, hein? Até que o Vasco se encontrava mais embaixo, até que está na 10ª posição, muito aquém ainda das tradições vascaínas, né? O Machão da Gama aí vem penando bastante aí na Série B, mas já teve bem pior. Hoje 10º colocado, 22 pontos, a distância ali para o G4 não está tão grande. Então aqui, meu amigo, no jogo 4, eu vou também na coluna do meio no jogo 4. Pois é, não estranhe se eu usar muito coluna do meio, hein? Jogos bem parelho nesse concurso de número 949. Então vamos agora para o jogo 5. Jogo 5, Cuiabá e Bahia, tabela da Série A do Brasileirão aqui para vocês. Tabela da Série A do Brasileirão, aqui temos a equipe do Bahia, vamos descer para ver a sua posição. E aí está a equipe do Bahia, 10ª colocada com 17 pontos. O Bahia que estava numa excelente posição até 4 rodadas atrás, aí perdeu 4 jogos seguidos e ainda consegue se manter na 10ª colocação com 17 pontos. O Bahia que vai enfrentar a equipe do Cuiabá lá em Cuiabá, mas o Cuiabá está bem pior que a equipe do Bahia. Vamos lá mais para baixo para ver a equipe do Cuiabá, ver a situação do mandante. Tá aí o mandante, 16º colocado, na boca de entrar na zona, com 13 pontos, 2 vitórias, foi aquelas 2 vitórias que ele conseguiu de forma consecutiva, né? Após o empate contra a equipe do Ceará. Mas esse jogo aqui, o favorito é a equipe do Bahia, e se não ganhar, dado. Tchau, né? Se não ganhar, acredito que já tem até um treinador aí na boca para assumir esse jogo aqui. Pois é, se a gente perder esse jogo aqui, o dado também perderá o seu emprego. Então vamos agora para o jogo 6, Palmeiras e Fortaleza, jogão de bola aqui entre os líderes do campeonato, né? O Leão do PC aí, que mesmo após perder o clássico aí para a equipe do Ceará, o Fortaleza que jogou muito bem no primeiro tempo, Guto errou demais naquele primeiro tempo. O Fortaleza podia ter feito 3-0 fácil ali naquele primeiro tempo. O Ceará modificou, voltou melhor, venceu por 3-1, no segundo tempo foi superior, mas o Fortaleza que no meio de semana agora já se recuperou para cima do CRB, que eliminou o próprio Palmeiras,
venceu aqui no Castelão e venceu lá em Maceió. Fortaleza que sem dúvida vive o seu melhor momento da sua história. E mais aqui nesse jogo aqui, o favoritaço é a equipe do Palmeiras, e o nosso combinado lá do início do concurso foi de não inventar. Então aqui, meu amigo, no jogo 6, coluna 1, Palmeiras. Desculpe, é um pouco balançado, é por causa do notebook. Muito bem, jogo 6 Palmeiras. Então agora vamos para o jogo 7, hein? Jogo 7, Vila Nova e Sampaio Corrêa pela Série B do Brasileirão. Então agora é tabela da Série B do Brasileirão. Muito bem, aqui a tabela do Brasileirão da Série B. Vila Nova, o meu Tigrão Goiano, um time que eu gosto de. Aliás, esse duelo aqui do jogo 7, cá pra nós, quem me conhece sabe, são dois times que eu tenho dentro do meu coração. Gosto demais do Vila Nova, é o time que eu gosto mais lá de Goiás, um Tigrão Goiano. As campanhas que ele fez de luta para tentar subir lá na Série B e não conseguiu lá nos anos 90. O Ceará penou demais na mão do Vila Nova nos anos 90, eu acompanhei de perto, né? Tinha uma raiva por esse time, uma raiva que posteriormente se transformou em admiração. E a Bolívia Querida não tem o que dizer, né? Bolívia Querida é um time que eu gosto muito. Depois do Maranhão, é o meu time lá no Maranhão, é o Sampaio Corrêa. Mas nesse jogo 7, onde o Vila Nova aí... Nossa, Vila Nova, cadê? 14ª posição, Tigre, que é isso? Poxa, fiquei triste vendo isso agora, Vila. 14ª posição com 18 pontos, então a Bolívia Querida tá melhor do que você. Ando trabalhando demais, não ando tanto acompanhando a tabela da Série B como eu gostaria. Mas as contas precisam ser pagas, né? Mesmo os boletos não param de chegar. Então está aqui a equipe do Sampaio Corrêa, 23 pontos, está bem acima do que a equipe do Vila Nova. O jogo, mesmo sendo lá em Goiânia, a Bolívia Querida pode aprontar esse jogo. Mas esse jogo aqui, meu amigo, jogo 7, pode crer, coluna do meio no jogo 7. E não se espantem na quantidade de coluna do meio, jogos bastante parelhos. Então vamos agora para o jogo 8, hein? Jogo 8 que será entre América Mineiro e Fluminense. Hein? Jogo 8, América Mineiro e Fluminense, então é tabela da Série A na sua tela. América Mineiro e Fluminense, começar pelo Maecão. Maecão que está lá embaixo, time do Wagner Mancini. Eu ainda digo que foi um erro da diretoria do América ter contratado o Wagner Mancini. É um treinador que rebaixa muitas equipes. Eu não gosto do trabalho do Wagner Mancini. Tá aí, 18ª posição, né? Mais um time aí para ser rebaixado. 11 pontos, apenas 2 vitórias em 14 jogos. Eu sei que ele deu uma melhorada depois que assumiu. O Wagner Mancini é assim, meu amigo. Quem acompanha o trabalho dele sabe que no início do trabalho ele é um doce. Vence 1, 2, 3, aí depois, né? Mas tá aí. América Mineiro aí totalmente aí andando as pernas largas de volta para a Série B, vai enfrentar a equipe do Fluminense, que é o favorito para essa partida sem dúvida alguma. O Fluminense aí que acredito eu ainda esteja com o Roger Machado, 12ª posição com 17 pontos, uma campanha bem aquém também, hein? Talvez o que esteja sustentando essa campanha do Fluminense, o Roger Machado no caso, é a campanha da Copa do Brasil e a campanha também da Libertadores, né? O Fluminense aí que teve grandes vitórias aí nessa Libertadores da América. E nesse jogo aqui eu vou na coluna 2, hein? Coluna 2, Fluminense, como eu falei no início, não vou inventar. Quero ver quantos pontos eu faço sem inventar, né? 14 pontos é um sonho, mas os 13 já iria quebrar um galho, principalmente se não tiver tantos apostadores, né? Pois bem, vamos agora para o jogo 9, Juventude Atlético Mineiro, outro jogo aqui, né? Que logo de cara não tem muito sofrimento, né? A equipe do Juventude vem fazendo um campeonato ok da Série A, 16 pontos ali na 13ª posição, e a equipe do Atlético Mineiro aí que vem aí lutando aí, vem nos calcanhares da equipe
do Palmeiras por essa primeira posição. O time do Atlético Mineiro aí que busca aí o seu tão sonhado título de campeão brasileiro desde 1972, não é? Porque em 1971 ele foi o campeão, como todos sabem. E aqui, meu amigo, coluna 2, Atlético Mineiro. Muito bem, jogo 9, coluna 2, Atlético Mineiro. Marquei muito mal, mas dá para mim perceber normal aí na hora de fazer minha cola, não tem problema. E vamos agora para o jogo 11, Santos e Corinthians. Outro jogo aí bastante parelho. Estamos vendo aí a equipe do Corinthians já na nossa tela na 11ª posição com 17 pontos. E o Santos também não vem muito longe. Inclusive, lá no início do campeonato, quando o Santos meteu 3-1 no Ceará, eu disse aqui na crônica cearense, olha, o time do Ceará está perdendo para uma das piores equipes dessa Série A. Aquilo ali foi segunda rodada, salvo me engano. Muita gente disse, opa, Thiago, você tá maluco, o Santos é uma das piores equipes, o Santos tem o Marinho. Amigo, são muitos anos de futebol. Se eu não conhecer quando uma equipe é bem montada ou não, uma coisa é você acertar 14 jogos da loteca, outra coisa é você não entender de futebol. Aqui a loteca é um jogo de, antes de tudo, sorte, né? São 14 jogos em que na maioria deles você tem que acertar no seco, 33,33% ao infinito. É complicado, é sorte, não é? Agora, se fosse para acertar 5 jogos, é batata. 7 também, mas já futebol é diferente, né? Principalmente um campeonato tão longo desses aí. Esse Santos, a verdade é que nunca me enganou. E nesse jogo 11 aqui, meu amigo, é coluna do meio, viu? Pode ser que dê um ou outro, porque como eu disse, é sorte, mas aqui a fartela da maior está na coluna do meio, porque são duas equipes ruins, duas equipes que você não vê futebol, duas equipes péssimas, a verdade é essa. E aqui, coluna do meio no jogo 11. Quem quiser vir comigo, vá, né? Conta e risco, mas aqui, na minha opinião, coluna do meio. Ceará e Atlético Goianiense, também pela Série A do Brasileirão, e temos aí já na sua tela as campanhas dessas duas equipes aí. Ambas as equipes venceram 5 jogos, mas só que o Ceará tem 22 pontos e o Atlético Goianiense tem 19 pontos. No ano passado, o Atlético Goianiense venceu aqui no Castelão o Ceará de virada por 2-1. O Ceará que estava vencendo um jogo de 1-0 tranquilo. Aí teve um jogador que falhou, não me lembro bem, eu acho que não está mais nesse elenco. E logo em seguida levou o outro gol. O Ceará que tem esses apagões desde o ano passado, né? Mas esse jogo aqui, o favorito é a equipe do Ceará, venceu o clássico, mas meu amigo, pelo que eu conheço do Ceará, quando ele vence um clássico, ele vai com a perninha mole para outro jogo, viu? Uma dica para vocês: triplo, duplo, aberto principalmente, ou fechado no visitante. O favorito é o Ceará, mas esse jogo aqui pode dar uma zebrona, Eu não vou jogar em zebra nesse concurso, já falei desde o início, vou na coluna 1 no Ceará, mas para você aí que gosta de apostar num azarão, esse jogo 13 aí é um jogo complicado. Já o jogo 14, meu amigo, é o seguinte: esse jogo 14 aqui, se o Flamengo não vencer, acumula de novo, ó. Se o Flamengo não vencer aqui nesses dois últimos jogos, se o Ceará não vencer e o Flamengo também não vencer, vai ser complicado. Aqui eu vou na coluna 1 Flamengo, não vou nem mostrar a tabela nem coisa alguma, né? A equipe do Internacional, você tá vendo aí, 14º colocado. O futebol lá dos Pampas está passando por uma das maiores crises já vista desde quando eu conheço de futebol. Nunca vi desse jeito. Já vi o Grêmio cair, óbvio, já vi o Internacional cair agora na história recente, mas todos estando mal assim,
tudo ao mesmo tempo. É a primeira vez que eu tô vendo uma coisa dessa. Igual aí só vi no futebol baiano em 2005, quando Bahia e Vitória caíram de mãos dadas para a terceira divisão. Pois foi isso, meus amigos. Essa foi a programação da Loteca com palpites em seu concurso de 1949. Peço a vocês aí que deixem o seu like para divulgar esse vídeo. Vai ter live esse final de semana. Eu prometo que vai ter live. Desculpem mais uma vez a falta da live no último concurso. E até o próximo vídeo. E boa sorte!